Meu telefone tocou numa terça-feira comum. Era 3 da tarde. Eu estava regando as violetas na varanda, aquelas que meu marido plantou antes de partir. A voz do outro lado tremia. Senhora Clarice? Sim, quem fala? Aqui é o Fábio, o fotógrafo do casamento do Gabriel. A senhora tem alguns minutos? Preciso que venha ao meu estúdio. Sozinha. Meu coração disparou. 6 meses haviam passado desde aquele dia lindo em que vi meu filho único subir ao altar. 6 meses desde que gastei cada centavo das minhas economias para realizar o sonho dele. E agora, um fotógrafo ligando com essa urgência? Aconteceu algo com as fotos? Perguntei, tentando soar calma. Senhora, ele respirou fundo. Encontrei algo revisando os arquivos. Algo que a senhora precisa ver antes de qualquer pessoa. Por favor, não comente com seu filho ainda. Confie em mim. Desliguei com as mãos geladas. Peguei minha bolsa, aquela de couro marrom que uso há 15 anos, presente do meu Osvaldo, e saí sem avisar ninguém. Bianca, minha nora, estava trancada no quarto dela. Meu quarto, na verdade. Mas isso é história para depois. O estúdio ficava a 20 minutos. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Minha cabeça girava. Será que as fotos ficaram ruins? Será que ele quer mais dinheiro? Já tinha pago 8.500 reais pelo pacote completo. Quando cheguei, Fábio me esperava na porta. Jovem, uns 30 e poucos anos, olhos fundos como quem não dormiu direito. Obrigado por vir tão rápido, ele disse, me guiando até uma sala nos fundos. Havia um computador imenso ligado. Dezenas de fotos abertas na tela. Senhora Clarice, eu não queria ser o mensageiro disso, mas se fosse com minha mãe, eu gostaria que alguém contasse. Ele clicou em uma pasta. Essas fotos aqui, eu estava editando os últimos arquivos que sobraram. Ampliei algumas para ajustar a luz e... A imagem encheu a tela. E meu mundo desabou. Ali, nos fundos do salão de festas, longe dos olhares da família, minha nora Bianca estava grudada em outro homem. Não era um abraço inocente. Era um beijo. Mãos entrelaçadas, corpos colados. O rosto dela tinha aquela expressão, aquela intimidade de quem conhece cada centímetro daquela boca. Tem mais, Fábio murmurou, clicando em outra foto. Eram 5 imagens, 5 ângulos diferentes, todas no mesmo canto escuro do salão. E o homem? Rodrigo. O melhor amigo do meu filho. O padrinho do casamento. Senti meu estômago revirar. Segurei na mesa para não cair. Quando foram tiradas? Consegui perguntar, a voz saindo fina. Durante a festa, entre as 11 e meia-noite. Enquanto todo mundo dançava na pista, os dois se esconderam ali. Fábio ampliou uma das fotos. Dava para ver o vestido de noiva de Bianca. Aquele vestido de 22.000 reais que eu paguei, importado, com pedrarias Swarovski. Dava para ver a aliança nova no dedo dela. E dava para ver, com clareza absurda, que aquilo não era um momento de fraqueza. Era combinado. Era íntimo. Era traição pura. Por que demorou 6 meses para me mostrar? Perguntei, ainda sem tirar os olhos da tela. Eu entreguei todas as fotos editadas 2 meses depois do casamento, lembra? Essas aqui ficaram perdidas numa pasta errada do servidor. Achei só semana passada. Fiquei em dúvida se devia contar, mas não consegui fingir que não vi. Respirei fundo. Minha garganta ardia. Pode me mandar essas fotos? Ele assentiu e me passou um pendrive. Já estão aqui. E senhora, sinto muito. Saí daquele estúdio sem rumo. Entrei no carro e fiquei ali, parada no estacionamento, segurando aquele pendrive como se fosse uma bomba. Meu filho tinha sido traído no próprio casamento dele. E eu? Eu tinha pago 187.000 reais para bancar a farsa. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando cheguei em casa naquela noite e vi Bianca rindo ao telefone na minha sala, usando meu sofá, bebendo na minha taça, entendi que aquilo não era só traição. Era um golpe. E eu estava bem no centro dele.
Se você quer saber como uma mãe de 67 anos desmascara a mentira mais cruel da própria vida, não saia daí, porque essa história está apenas começando. E se você gosta de relatos reais, de histórias que poderiam acontecer com qualquer família, inscreva-se no canal agora. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Deixa eu voltar um pouco, porque para você entender a dor que eu senti naquele estúdio, precisa saber como tudo começou. Conheci Bianca há 2 anos. Foi num domingo de churrasco na casa da minha comadre Lourdes. Gabriel tinha ido comigo, resmungando como sempre. Meu filho nunca foi de reuniões familiares. Preferia ficar em casa mexendo no computador, trabalhando até de madrugada naquela empresa de tecnologia. 35 anos, solteiro, focado demais na carreira. Eu já tinha perdido a esperança de ver netos. Mas naquele dia, ele apareceu diferente. Olhos brilhando, sorriso largo. E ao lado dele, uma moça de cabelos lisos até a cintura, olhos claros, vestido florido que marcava bem o corpo. Mãe, essa é a Bianca. Ela me abraçou com aquele cheiro de perfume caro, daqueles que vendem em shopping. Dona Clarice, Gabriel fala tanto da senhora, que prazer finalmente conhecer. 28 anos, publicitária, morando sozinha num apartamento pequeno em Pinheiros. Pelo menos era o que ela contava. E eu? Fiquei encantada. Porque depois de 8 anos sozinha, desde que meu Osvaldo partiu daquele infarto fulminante, me deixando viúva aos 59, eu tinha esquecido como era bom ver meu filho feliz assim. Bianca começou a frequentar minha casa. Toda semana tinha um motivo. Vinha jantar, trazia sobremesa, pedia receita de bolo, sempre com aquele jeitinho doce, me chamando de mãezinha. Mãezinha, me ensina a fazer aquele estrogonofe que o Gabriel ama? Mãezinha, posso te pedir um conselho sobre meu trabalho? Mãezinha, você é a sogra que eu sempre sonhei ter. Eu derretia. Que idiota. Minha casa fica no Jardim Paulista, uma região boa de São Paulo. 3 quartos, sala ampla, quintal com jabuticabeira que dá fruto todo ano. Osvaldo comprou esse imóvel há 30 anos, quando ainda estava construindo. Pagamos cada tijolo com suor. Quando ele morreu, me deixou isso e mais 890 mil reais de seguro de vida e economias. Eu vivia da aposentadoria dele e da minha. Trabalhei 40 anos como professora de português. Nunca faltou nada. Nunca sobrou muito. Mas era meu. Era nosso. Gabriel cresceu nessa casa. Cada cômodo tinha memória. A marca no batente da cozinha onde medíamos a altura dele todo aniversário, o buraco no azulejo do banheiro que ele fez brincando de super-herói, a mancha de vinho na parede da sala daquela virada de ano inesquecível. E Bianca? Bianca olhava para tudo com aqueles olhos de quem avalia o preço. Só que eu não percebi. Estava ocupada demais, sentindo que tinha uma filha. Porque foi isso que ela fez comigo. Me deu atenção. Me fez sentir importante de novo. Me ligava todo dia. Mãezinha, como foi seu dia? Me mandava mensagens com figurinhas fofas. Me convidava para almoçar fora. Sempre dividindo a conta, claro, mas me fazendo sentir inclusa. Eu me apeguei. E quando, depois de 1 ano de namoro, Gabriel pediu ela em casamento na frente da minha jabuticabeira, eu chorei tanto que molhei o chão. Mãe, você vai ganhar a nora que sempre quis, Gabriel disse, me abraçando forte. Eu acreditei. 3 meses depois, ele veio com a conversa. Estávamos os 3 na sala, tomando café depois do almoço de domingo. Bianca estava de unhas feitas, sempre muito arrumada essa moça, e Gabriel mexia nervoso na xícara. Mãe, a gente precisa conversar sobre o casamento. Meu coração acelerou de alegria. Já marcaram a data? Sim, daqui a 5 meses, mas o problema é que... Ele olhou para Bianca, que fez cara de coitada. A gente queria fazer algo especial, sabe? Memorável. Só que nosso orçamento tá bem apertado. Bianca colocou a mão no braço dele. Gabriel, não precisamos de festa grande. O importante é estarmos juntos. Mas eu vi nos olhos dela, aquele brilho, aquela expectativa. Quanto vocês precisam? Perguntei. Mãe, não, a gente não pode aceitar.
Gabriel, eu segurei a mão dele. Você é meu filho único. Essa é a única vez que vou ver você casar. Quanto? Bianca suspirou, como se estivesse constrangida. O lugar que a gente sonha, com tudo que a gente imaginou, fica em 150 mil. Engoli seco. Era muito dinheiro. Mas a gente pode fazer algo mais simples, ela completou rápido. De verdade, dona Clarice, não quero que a senhora se sacrifique. Olhei para os dois. Vi Gabriel segurando a mão dela, aquela esperança no olhar dele, e pensei, quando mais vou poder fazer meu filho feliz assim? Vou pagar, eu disse. Tudo. Vocês vão ter o casamento que merecem. Bianca se levantou e me abraçou. Mãezinha, você é um anjo. Prometo que vou cuidar muito bem do Gabriel. E da senhora também. Somos família agora. Família. Como essa palavra ia me custar caro. Nos meses seguintes comecei a transferir o dinheiro. Primeiro foram 60 mil para o buffet. Ela escolheu um lugar em Santana com vista para o jardim, capacidade para 200 convidados. Depois mais 22 mil no vestido. Tinha que ser importado com brilho daqueles que parecem de princesa. Flores? 15 mil. DJ, iluminação, lembrancinhas, convites, mais 30 mil. Fotógrafo? 8.500. No fim, foram 187 mil reais. Praticamente 1/5 de tudo que eu tinha. Mas o sorriso no rosto do Gabriel valia cada centavo. Ou pelo menos era o que eu pensava. O dia do casamento foi lindo. Bianca estava deslumbrante naquele vestido cheio de brilho. Gabriel chorou quando a viu entrando. Eu chorei junto. Rodrigo, o melhor amigo dele desde a faculdade, fez um discurso emocionante como padrinho. Falou sobre amizade, lealdade, sobre como Gabriel tinha encontrado a mulher perfeita. Lealdade, que piada amarga. A festa foi tudo o que prometeram. Comida farta, música alta, gente dançando até de madrugada. Eu estava exausta, mas feliz. Achei que tinha cumprido o meu papel de mãe. Quando terminasse a lua de mel, 15 dias em Cancún, que eles mesmos pagaram, os dois voltariam, arranjariam um apartamento e seguiriam a vida. Só que não foi isso que aconteceu. E quando o telefone do fotógrafo tocou 6 meses depois, tudo fez sentido. Cada abraço demorado de Bianca. Cada ligação estranha que ela atendia e saía da sala. Cada vez que Rodrigo aparecia em casa só para visitar o casal. Eles tinham me usado. Tinham feito do meu amor de mãe o combustível para o golpe perfeito. E o pior, a farsa estava só começando. Deixa eu te contar os detalhes desse casamento. Porque cada escolha, cada gasto, cada decisão, tudo foi uma armadilha que eu mesma ajudei a construir. 2 semanas depois que prometi pagar, Bianca apareceu na minha casa com uma pasta de couro cheia de catálogos. Sentou comigo na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira onde meu Osvaldo e eu planejamos a vida inteira, e começou a mostrar as opções. Mãezinha, olha que sonho! Ela apontava fotos de decorações elaboradas. Flores brancas suspensas, iluminação cênica, tapete francês na entrada. Cada página que ela virava, meu estômago apertava. Os valores subiam. Bianca, isso não tá muito exagerado? Ela segurou minha mão com aquele jeito carinhoso dela. Dona Clarice, eu sei que é muito dinheiro, mas a senhora não merece um casamento pela metade, não é? O Gabriel é filho único. Isso é uma vez na vida. E olha, ela baixou a voz, quase confidencial. Eu não tenho mãe. Perdi ela quando tinha 12 anos. A senhora é a mãe que eu nunca tive. Quero que esse dia seja especial para a senhora também. Engoli as lágrimas. Como eu ia dizer não para uma moça que me via como mãe? Tá bom, vamos fazer direito então. O sorriso dela foi de orelha a orelha. Nos dias seguintes, Bianca tomou conta de tudo. Marcava reuniões com fornecedores, me levava junto, mas sempre era ela quem decidia. Esse buffet aqui é o melhor da região, mãezinha. 60 mil, mas olha o menu. Entrada de camarão, prato principal com opções de carne e peixe, mesa de sobremesas. 60 mil.
Eu nunca tinha gastado isso nem em 5 anos de supermercado. E o bolo? Olha esse de 5 andares com flores comestíveis. 4.500. 4.500 num bolo. O vestido, mãezinha. Encontrei o vestido. Ela mostrou a foto no celular. Tomara que caia cheio de pedrarias, cauda longa. É importado da Itália, 22.000. Mas quando o Gabriel me ver descendo aquela escadaria, eu olhava os números se acumulando no meu caderninho. Já tinha sacado 80.000 da poupança, e ainda faltava metade. Mas Gabriel estava radiante. Nunca tinha visto meu filho assim. Ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa exausto, mas quando Bianca mostrava as fotos dos preparativos, ele abraçava ela e dizia: "Mãe, obrigado, sério, você está realizando nosso sonho." Nosso sonho. Como doía ouvir isso agora, sabendo a verdade. O fotógrafo foi ideia dela também. "Mãezinha, não podemos contratar qualquer um. Precisa ser alguém que capture cada momento, cada emoção. O Fábio é o melhor. 8.500 pelo pacote completo. Pré-wedding, cerimônia, festa e ensaio pós-casamento. 8.500 para tirar foto. Mas eu paguei. Transferi para a conta que Bianca me passou. Conta dela porque assim fica mais fácil gerenciar os pagamentos, mãezinha. As flores foram 15.000. Ela escolheu orquídeas brancas, lírios, rosas importadas. Precisa ser sofisticado, dona Clarice. O lugar é lindo, merece uma decoração à altura. DJ, iluminação, telão para passar vídeo dos noivos. Mais 12.000. Convites personalizados em papel de algodão com relevo dourado. 3.800. Lembrancinhas. Potinhos de vidro com mel orgânico e tag personalizada. 5.200. Eu anotava tudo. Via o dinheiro escorrendo da minha conta como água pelo ralo. Uma noite, 3 semanas antes do casamento, Gabriel veio me ver. Sentou do meu lado no sofá, aquele sofá de tecido bege que eu e Osvaldo compramos quando nos mudamos para cá. "Mãe, tem certeza que a senhora tá bem com tudo isso? Sei que é muito dinheiro." Passei a mão no cabelo dele, já grisalho nas têmporas. "Meu menino, meu único filho." "Gabriel, você me deu os melhores anos da minha vida. Deixa eu te dar esse presente." Ele me abraçou forte. "Eu amo a senhora, e a Bianca também ama. A gente vai cuidar da senhora sempre." Sempre. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Maio em São Paulo, temperatura perfeita. Acordei às 5 da manhã, arrumei meu vestido, comprei um azul marinho simples por R$ 2.000, única coisa que escolhi sozinha, e fui pro salão ajudar nos últimos detalhes. Quando cheguei, fiquei sem ar. O lugar estava transformado. Flores por todo lado, luz suave, música ambiente, mesas decoradas com toalhas de linho creme e arranjos imensos. Tinha até uma fonte de chocolate na entrada. R$ 187.000 materializados na minha frente. Bianca chegou às 10. Entrou no salão já com o cabelo pronto. Tinham ido cabeleireira e maquiadora na casa dela. E quando colocou aquele vestido, parecia uma boneca de vitrine. Cara, perfeita e real. "Mãezinha, obrigada." Ela me abraçou, cheirando a perfume e laca. Sem a senhora, nada disso seria possível. Rodri apareceu logo depois, de terno azul marinho, gravata prata. Cumprimentou todo mundo, fez graça, ajudou Gabriel com a gravata, o melhor amigo, o padrinho. A cerimônia começou às 3 da tarde. Padre falou sobre amor, compromisso, família. Eu chorava tanto que a comadre Lourdes teve que me emprestar lenço. Quando o padre disse: "Declaro vocês marido e mulher", todo mundo aplaudiu. Gabriel beijou Bianca daquele jeito apaixonado e ela sorriu como se fosse o dia mais feliz da vida dela. Talvez fosse. Afinal, tinha acabado de fisgar um trouxa e a mãe idiota dele. A festa foi até 2 da madrugada. Comida farta, bebida à vontade, DJ tocando de tudo. Rodrigo fez o discurso de padrinho. Falou sobre amizade eterna, sobre como Gabriel era sortudo, sobre como Bianca era a mulher perfeita. Eu bati palma, ri, brinquei. Enquanto isso, nos fundos do salão, longe dos olhares, os dois se beijavam,
E ninguém viu. Ninguém, exceto a câmera do Fábio, que registrou tudo sem querer. Quando a festa acabou, Gabriel e Bianca saíram sob chuva de arroz. Iam direto para o aeroporto. 15 dias no México, lua de mel que eles bancaram com o dinheiro que juntaram. Pelo menos isso não me custou. Voltei para casa de madrugada, exausta, pés doendo, coração cheio. Achei que tinha feito a coisa certa. Mas quando eles voltaram da viagem, tudo mudou. E foi aí que a verdadeira armadilha se fechou em volta de mim. Os primeiros 15 dias depois que voltaram da lua de mel foram estranhos. Bianca passou na minha casa para me mostrar as fotos de Cancún. Praia azul turquesa, drinks coloridos, Gabriel sorridente. Tudo parecia perfeito. Mãezinha, foi incrível. Obrigada de novo por ter tornado tudo possível. Ela me abraçou, mas dessa vez o abraço foi rápido, mecânico. Gabriel estava diferente também, mais calado. Quando eu perguntava sobre o trabalho, ele respondia com monossílabos. Tá bem, mãe, corrido. Pensei que fosse cansaço da viagem. Na terceira semana, Gabriel veio sozinho tomar café comigo. Era sábado de manhã, e eu tinha feito pão de queijo, aquele que ele adora desde criança. Mãe, a gente precisa conversar. Meu estômago gelou. Sempre que alguém começa assim, não vem coisa boa. Fala, filho. Ele mexia na xícara de café, sem olhar para mim. É que o aluguel do apartamento da Bianca acabou, e o meu também. A gente tá morando provisoriamente na casa de uma amiga dela, mas não dá para ficar muito tempo. Esperei ele continuar. A gente tá procurando lugar, mas tá difícil. Os aluguéis em São Paulo tão absurdos, 3.000, 4.000 por mês para algo decente, e com as despesas do casamento ainda no cartão. Ele não terminou a frase, mas eu entendi o pedido antes mesmo de ele fazer. Vocês querem morar aqui? Ele finalmente me olhou. Só por uns meses, mãe. Até a gente juntar grana pro aluguel e entrada. Seria uma economia enorme e, sei lá, a senhora não fica sozinha. É casa grande. Tem espaço. Meu coração apertou. Parte de mim, a parte idiota, a parte que ainda acreditava em família, ficou feliz. Ter meu filho por perto de novo. Não acordar mais naquela casa silenciosa, só eu e as memórias. Claro, filho, essa sempre foi sua casa também. O sorriso dele foi de alívio. Obrigado, mãe. Prometo que não vai ser um incômodo. A Bianca é organizada, limpa, tranquila. Você nem vai sentir que a gente tá aqui. Mentira. Eles se mudaram numa quinta-feira chuvosa. Trouxeram 3 malas grandes, caixas de livros, roupas, objetos. Bianca olhava para casa como se estivesse avaliando cada canto. Dona Clarice, a gente pode usar o quarto do fundo? É o maior. O quarto do fundo era o meu quarto. O quarto que eu dividia com Osvaldo por 30 anos. A cama onde ele dormiu pela última vez. O guarda-roupa que ainda guardava 2 camisas dele que eu não conseguia doar. Bianca, aquele é meu quarto. Ah, mas a senhora tá usando? Ela perguntou com aquele tom inocente. Porque se não tiver problema, a gente ia dormir lá. Tem mais espaço, mais ventilação, e o quarto da frente é menor, mas super confortável para a senhora. Gabriel apareceu carregando uma caixa. Mãe, não precisa ser agora, a gente pode esperar você se organizar. Mas Bianca já estava abrindo a porta do quarto. Nossa, que legal! Olha, amor, tem até closet. Eu fiquei ali parada, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Tudo bem, murmurei. Vocês podem ficar com o quarto. Levei 3 dias para mudar minhas coisas para o quarto menor da frente. Cada peça de roupa que eu tirava do guarda-roupa era uma punhalada. Cada objeto que eu embrulhava em jornal, o porta-retrato de casamento, a caixa de música que Osvaldo me deu, o cobertor de crochê que a mãe dele fez, era um pedaço de mim sendo arrancado. Bianca nem ajudou. Ficou na sala, mexendo no celular, rindo de alguma coisa. As primeiras 2 semanas foram silenciosas. Bianca levantava tarde, tomava café, ficava no quarto ou saía. Gabriel trabalhava o dia inteiro, chegava às 8 da noite, jantava e ia dormir. Eu cozinhava, lavava louça, limpava a casa, como sempre.
Mas no fim da terceira semana, as coisas começaram a mudar. Bianca entrou na cozinha numa manhã de sábado enquanto eu preparava almoço. Franziu o nariz. Dona Clarice, que cheiro é esse? Estou fazendo feijoada. Feijoada? Ela fez uma careta. Mas é tão pesado e gorduroso. Gabriel tá tentando emagrecer, não sabia? Não sabia. Além disso, essa casa fica com cheiro de comida o dia inteiro. Tem que abrir mais janela, viu? Abri a janela. Continuei cozinhando. No dia seguinte, ela reorganizou minha cozinha inteira. Entrei de manhã e não reconheci nada. Os potes que eu guardava no armário de cima estavam embaixo. As panelas que ficavam penduradas tinham sumido. Os temperos que eu deixava ao lado do fogão estavam dentro de uma caixa plástica fechada. Bianca, por que mexeu nas minhas coisas? Ela saiu do quarto amarrando o roupão. Ah, mãezinha, desculpa. É que estava muito desorganizado. Coloquei uma ordem melhor. Agora tá mais funcional. Funcional. Minha cozinha, onde eu cozinhei por 40 anos, tinha virado funcional. E isso foi só o começo. Nos dias seguintes, Bianca começou a reclamar de tudo. A televisão da sala era velha demais. Dona Clarice, isso aí ainda é de tubo? Ninguém mais usa isso. Os móveis eram antiquados. Essas poltronas de couro são horríveis. Parece casa de velho. Casa de velho. Eu tinha 67 anos. O sofá era desconfortável. As cortinas deixavam entrar muita luz. O banheiro tinha mofo no rejunte. Cada comentário era uma farpa. Mas eu engolia, porque Gabriel parecia feliz. Ou pelo menos é o que eu queria acreditar. Uma noite, um mês depois de eles morarem comigo, Rodrigo apareceu. Gabriel me chamou para assistir o jogo, Dona Clarice. Tudo bem? Claro, Rodrigo. Fica à vontade. Mas Gabriel nem estava em casa. Tinha ficado até tarde no trabalho. Rodrigo ficou. Sentou no sofá ao lado de Bianca. Os dois assistindo televisão, rindo, conversando baixo. Eu passei pela sala para pegar água. Vi a mão dele no braço do sofá, perto demais da mão dela. Quer algo, Dona Clarice? Bianca perguntou sorrindo. Não, vou dormir. Fechei a porta do meu quarto, o quarto pequeno, que não era realmente meu, e tentei não pensar no que estava vendo. Mas no fundo, eu já sabia. Só não queria admitir, porque admitir significava aceitar que meu filho tinha se casado com uma mentira e que eu tinha pago R$187 mil para bancar essa mentira. 2 meses depois de eles morarem comigo, Bianca entrou na sala com uma revista de decoração debaixo do braço. Era domingo de manhã, e eu estava tomando café sozinha. Gabriel tinha saído para correr, coisa nova que Bianca tinha convencido ele a fazer. Mãezinha, posso sentar? Claro. Ela abriu a revista numa página marcada. Casas modernas, minimalistas, tudo branco e cinza. Nada que se parecesse com a minha casa. Dona Clarice, tenho uma ideia. Gabriel e eu estávamos conversando. A casa da senhora é maravilhosa, tem um potencial incrível. Mas precisa de uns ajustes, sabe? Senti o alarme disparar na minha cabeça. Que tipo de ajustes? Uma reforma. Nada muito grande, ela disse rápido, sorrindo. Mas olha só, pintura nova, trocar esses móveis antigos, modernizar a cozinha, fazer um banheiro mais atual. A casa ia valorizar muito e a senhora ia se sentir renovada também. Renovada. Como se eu fosse um móvel velho precisando de restauração. Bianca, não tenho dinheiro para reforma agora. Gastei muito no casamento. Eu sei. Ela colocou a mão na minha com aquele jeito carinhoso falso. Mas é exatamente por isso. A senhora investiu tanto na gente, agora deixa a gente retribuir. Gabriel e eu vamos pagar a reforma. É nosso presente para a senhora. Presente. Não precisa, Bianca. A casa tá boa do jeito que... Dona Clarice. Ela me interrompeu, ainda sorrindo. Mas o tom mudou. Com todo respeito, a casa não tá boa. Tá velha. Tá caindo aos pedaços. O reboco da parede externa tá soltando, tem infiltração no teto da cozinha, as torneiras pingam. Se não cuidar agora, vai ficar pior e mais caro. Ela não estava totalmente errada.
A casa precisava de manutenção. Mas reforma completa? Gabriel entrou naquele momento, suado da corrida. Mãe, a Bianca falou com você sobre a reforma? Falou, mas eu não acho necessário. Mãe, ele sentou do meu lado. Deixa a gente fazer isso. A gente mora aqui de graça, economizando aluguel. É justo retribuir. E, sinceramente, a casa precisa. Você mesma reclama da torneira que pinga, do chuveiro que vive queimando. Olhei para os dois. Meu filho, suado, com aquela cara de quem só quer ajudar, e Bianca, com aquele sorriso perfeito. Quanto custaria? Bianca abriu um caderninho. Já tinha valores anotados. Claro que tinha. Fiz uns orçamentos, entre material e mão de obra, uns 80, 90 mil. Quase engasguei com o café. Mas a gente pode dividir com a senhora, Gabriel disse rápido. Nós entramos com metade, a senhora com a outra metade. Fica 45 mil para cada lado. É um investimento na casa, mãe. Vai valorizar. 45 mil. Quase metade do que já tinha gastado no casamento. Não sei, filho. Deixa eu pensar. Dona Clarice. Bianca fechou a revista. Sem pressão, tá? Mas se a gente for fazer, tem que ser logo. Encontrei um empreiteiro ótimo, mas ele tá muito requisitado. Se não decidir essa semana, vai ter que esperar meses. Pressão sem pressão. Passei 3 dias pensando, olhando para as paredes da minha casa, para o piso que realmente estava gasto, para as torneiras que pingavam, para os móveis que tinham marcas de 40 anos de uso. Talvez eles tivessem razão. Talvez a casa precisasse mesmo. No 4º dia, concordei. Tá bom, vamos fazer a reforma. O sorriso de Bianca foi instantâneo. Ah, mãezinha, vai ver como vai ficar lindo. Gabriel me abraçou. Obrigado por confiar na gente, mãe. No dia seguinte, Bianca apareceu com o empreiteiro. Um homem na faixa dos 50, chamado Gerson, com uma prancheta cheia de papéis. Ele mediu, fotografou, anotou tudo. Bianca ia junto, apontando. Aqui a gente derruba essa parede. Ali coloca porcelanato. Essa cozinha inteira precisa ser refeita. Derruba a parede? Ninguém tinha falado em derrubar nada. Bianca, espera. Derrubar parede não estava no plano. Mãezinha, confia. É para ampliar a sala. Vai ficar muito mais moderna. Gerson entregou o orçamento final. 95 mil reais. 5 mil a mais do que Bianca tinha dito. É porque incluí umas melhorias, ela explicou. Tipo troca de fiação elétrica, que tá antiga, essencial para a segurança. Gabriel concordou com tudo. E eu? Fui no banco, saquei meus 45 mil. Dei o dinheiro pro Gabriel, que depositou junto com a parte dele na conta da Bianca. É para facilitar os pagamentos, mãe. A Bianca tá gerenciando tudo. A obra começou numa segunda-feira. 3 homens chegaram às 7 da manhã com furadeiras, marteletes, sacos de cimento. O barulho era ensurdecedor. Nos primeiros dias, só quebraram coisas. A parede entre a sala e a cozinha veio abaixo. Pó em todo lugar. Cheiro de tinta, cimento, cola. E então começaram a mexer nos móveis. Dona Clarice, a gente vai ter que tirar esses móveis antigos daqui. Tá atrapalhando a obra, Gerson disse. Pode colocar no quintal, eu cubro com lona, sugeri. Mas quando saí para fazer compras e voltei, metade dos móveis tinha sumido. Bianca, cadê a poltrona do Osvaldo? Aquela de couro verde musgo que ficava na sala? Ela nem olhou para mim, ocupada mexendo no celular. Ah, aquela? Joguei fora. Tava muito velha, mãezinha, rasgada, feia. Ninguém ia querer. Senti o ar sair dos meus pulmões. Você jogou fora? Sim. E aquele relógio de parede também. Aquele que fazia barulho a cada hora. Doei pro Gerson. Ele disse que a mãe dele gosta dessas coisas antigas. O relógio carrilhão. O relógio que Osvaldo comprou na nossa lua de mel em Campos do Jordão. O relógio que tocava às 6 da tarde, sempre, e ele parava o que estava fazendo só para escutar. Bianca. Minha voz saiu tremendo.
Você não tinha direito de fazer isso. Aquelas coisas eram minhas, eram do Osvaldo. Ela finalmente me olhou. E naquele olhar, pela primeira vez, vi frieza pura. Dona Clarice, com todo o respeito, eram coisas velhas, imprestáveis. Se eu tivesse perguntado, a senhora ia enrolar e nunca ia deixar jogar fora. Fiz um favor. Favor? Favor? Minha voz subiu. Você destruiu as memórias do meu marido. Gabriel entrou correndo da rua. Que gritaria é essa? Seu filho, sua esposa jogou as coisas do seu pai fora. Bianca suspirou, fazendo cara de vítima. Gabriel, eu só tirei aquela poltrona velha e um relógio quebrado que... Não estava quebrado! Gritei. Funcionava perfeitamente. Gabriel olhou para mim, depois para ela. Mãe, foi sem querer. A Bianca estava tentando ajudar. Ajudar? Gabriel, aquela poltrona era onde seu pai sentava todo domingo para ler jornal, onde ele ficou na última noite antes de... Não consegui terminar. As lágrimas vieram. Gabriel se aproximou. Mãe, eu sei, mas... Era só uma poltrona. A gente pode comprar outra parecida. Só uma poltrona. Olhei para o meu filho. E pela primeira vez, não o reconheci. Sai daqui, murmurei. Mãe, sai daqui. Ele saiu. Bianca também. Ouvi a porta do quarto, do meu quarto, bater. Fiquei sozinha na sala destruída. Paredes sem reboco, pó cobrindo tudo, o espaço vazio onde a poltrona verde musgo costumava estar. E percebi. Eles não estavam reformando minha casa. Estavam apagando minha história. A reforma levou 2 meses. 2 meses de barulho, pó, estranhos entrando e saindo da minha casa. 2 meses vendo cada canto familiar ser destruído e reconstruído em algo que eu não reconhecia. Quando terminaram, Bianca me chamou para ver o resultado. Mãezinha, vem ver, ficou incrível. Saí do meu quartinho, porque era isso que ele tinha virado. Um quartinho apertado onde mal cabia minha cama e um guarda-roupa. E fui até a sala. Parei na porta. E quis chorar. Tudo era branco. Paredes brancas, sofá branco, cortinas cinza claro. O piso de tábua que Osvaldo escolheu, aquele com tom quente de madeira de demolição, tinha sido coberto com porcelanato cinza frio. A parede entre a sala e a cozinha não existia mais. Era tudo integrado, aberto, sem alma. Os móveis eram novos, modernos, sem história. E aí, não ficou maravilhoso? Bianca girava com os braços abertos, como se estivesse me mostrando um palácio. Ficou diferente, murmurei. Diferente? Ficou atual. Olha essa iluminação de LED, essas cores neutras, esse espaço. Agora sim, a casa tem valor. Valor. Gabriel apareceu carregando caixas. Mãe, olha que bacana, até parece casa nova. Parecia mesmo. E era exatamente o problema, porque aquela não era mais minha casa. Era a casa deles. Nos dias seguintes, Bianca foi impondo mais mudanças. Dona Clarice, agora que a casa tá linda, precisamos manter organizado, né? Ela colou uma folha na geladeira. Fiz um cronograma de tarefas domésticas. Dias para limpar cada cômodo, horários para as refeições, regras para a cozinha. Regras. Na minha casa. Olha aqui. Jantar sempre às 7 da noite. Nada de deixar louça na pia depois das 9. Lixo precisa ser tirado toda noite. E aqui, ela apontou para o papel. Eu coloquei que a senhora fica responsável pelo almoço, já que eu e Gabriel trabalhamos. Mas no jantar a gente reveza. Tudo bem? Não espera a resposta. Saiu. Olhei para aquela folha. Minha vida, agora controlada por horários de uma menina de 28 anos. Comecei a me sentir hóspede. Acordava cedo, fazia café em silêncio, limpava a casa, preparava almoço. Gabriel saía às 7, voltava às 8. Bianca acordava tarde, mexia no notebook, saía para resolver coisas. Rodrigo começou a aparecer quase todo dia. Oi, dona Clarice, Gabriel tá? Não, tá trabalhando. Ah, então vou esperar. A Bianca falou que eu podia vir. Ele entrava.
Sentava no sofá novo. Ficava ali, rindo com Bianca, assistindo série, pedindo copo d'água como se fosse da família. Uma tarde, passei pela sala e vi os dois muito próximos. Ela com o notebook no colo, ele inclinado olhando a tela. A mão dele no encosto do sofá, perto demais do ombro dela. "Precisa de algo, Dona Clarice?" Bianca perguntou sem tirar os olhos da tela. "Não, só passando." Mas meu coração batia descompassado. Comecei a evitar a sala, ficava trancada no meu quarto, lia, assistia televisão baixinho. Tentava não incomodar. Uma noite, 3 meses depois de eles morarem comigo, não consegui dormir. Eram 2 da madrugada e eu ouvi vozes na sala, baixinhas, mas audíveis. Abri a porta devagar. O corredor estava escuro, a luz da sala estava acesa. Me aproximei e ouvi. "Calma, amor, só mais um pouco." Era a voz de Bianca. "Tô cansado dessa farsa, Bi. Quando você vai conseguir aquela procuração?" "Rodrigo." Meu sangue gelou. "Estou trabalhando nisso," ela respondeu irritada. "A velha é teimosa. Mas vou conseguir. Quando ela assinar, tudo fica mais fácil. A gente pega o controle da conta dela, liquida os investimentos, vende a casa." "E o idiota do Gabriel?" Escutei uma risada baixa. "Vai engolir tudo calado, como sempre. Ele é tão cego que não percebe nada. Procuração. Vender a casa." Idiota do Gabriel. Voltei pro quarto sem fazer barulho. Sentei na cama, tremendo. Eles estavam planejando me roubar. E meu filho não sabia de nada. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Fiz café, limpei a casa. Sorri quando Gabriel me deu bom dia. Mas minha cabeça não parava. Eu precisava de provas. Precisava ter certeza antes de acusar. Passou uma semana. Bianca estava mais gentil. Suspeitamente gentil. "Mãezinha, hoje vou fazer um jantar especial. Convida a comadre Lourdes, chama o pessoal, vamos comemorar a casa nova." No sábado, ela preparou uma mesa linda. Comida, vinho, sobremesa. Gabriel estava feliz. Lourdes e mais 2 casais vieram. No meio do jantar, Bianca bateu na taça. "Gente, queria fazer um brinde. A Dona Clarice, que nos recebeu de braços abertos, a família e ao futuro." Todo mundo aplaudiu. Eu forcei um sorriso. Depois do jantar, quando todos foram embora, Bianca e Gabriel me chamaram para a sala. "Mãe, senta aqui." Meu estômago apertou. Gabriel pegou uma pasta. Abriu. Tinha vários papéis dentro. "Mãe, a Bianca e eu estávamos conversando. A senhora tá ficando mais velha. 67 anos já, né? E com tanta coisa para administrar, contas, investimentos, essa casa, a gente ficou preocupado." "Preocupado com quê?" Bianca colocou a mão no meu braço. "Mãezinha, não leva a mal, mas a senhora às vezes esquece coisas. Semana passada deixou o fogão aceso a noite inteira. Outro dia, não lembrava se tinha pagado a conta de luz." "Mentira. Nunca esqueci nada disso." "A gente quer ajudar a senhora," Gabriel continuou. "Por isso preparamos isso aqui." Ele tirou um documento da pasta. "É uma procuração. Permite que eu e a Bianca administremos seus bens, só para facilitar, para a senhora não ter que se preocupar com nada." Procuração. A palavra que ouvi na conversa deles. Peguei o papel. Li. Procuração com poderes plenos. Conta bancária, investimentos, venda de imóveis, tudo. "Gabriel, isso dá controle total da minha vida para vocês. É só para ajudar, mãe, pro seu bem, pro meu bem." Olhei para os dois. Meu filho, com aquela cara de quem acredita estar fazendo o certo, e Bianca, com aquele sorriso falso, aqueles olhos calculistas. "Preciso pensar." O sorriso de Bianca sumiu. "Pensar? Dona Clarice, isso é pro seu próprio benefício. Não entendo a resistência." Eu disse que preciso pensar. Me levantei. Peguei minha bolsa. Saí para caminhar. Eram 10 da noite, mas eu precisava de ar. Quando voltei, a casa estava escura. Fui para o meu quarto. Tranquei a porta.
E chorei até o travesseiro ficar encharcado. Meu filho queria me tirar tudo. Ou pior, não queria. Mas estava sendo manipulado por aquela cobra. Fiquei deitada, olhando para o teto, pensando em Osvaldo, no que ele faria nessa situação. E então meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Dona Clarice, aqui é o Fábio, o fotógrafo do casamento. A senhora tem alguns minutos? Meu coração disparou. Tenho. Precisa vir ao meu estúdio, amanhã, se possível. Encontrei algo nas fotos. Algo que a senhora precisa ver. E, por favor, não conte para o Gabriel ainda. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Aquela ligação ia mudar tudo. Eu só não sabia ainda o quanto. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto do quartinho, pensando na ligação do fotógrafo, na procuração, na conversa que ouvi entre Bianca e Rodrigo. Tudo começava a se conectar, mas eu ainda não tinha a peça final do quebra-cabeça. Na manhã seguinte, terça-feira, esperei Gabriel sair para o trabalho. Bianca estava no quarto, ainda dormindo. Ela sempre acordava tarde. Vesti minha calça jeans, blusa discreta, peguei a bolsa e saí em silêncio. O estúdio do Fábio ficava em Pinheiros. 20 minutos de ônibus. Desci na frente, subi 2 lances de escada e toquei a campainha. Ele abriu quase na hora. Parecia ainda mais cansado que da última vez. Dona Clarice, obrigado por vir. Entramos. Mesma sala, mesmo computador ligado. Mas dessa vez ele tinha mais arquivos abertos. Eu não queria fazer isso por telefone, ele começou, apontando para a cadeira. O que vou mostrar para a senhora é complicado. Sentei, segurando a bolsa com força. Ele clicou em uma pasta. Apareceram as fotos que eu já tinha visto. Bianca e Rodrigo se beijando nos fundos do salão. Essas a senhora já conhece, mas tem mais. Clicou em outra pasta. Uma sequência de fotos apareceu. Bianca e Rodrigo em momentos diferentes da festa, conversando perto do bar, rindo no jardim. As mãos deles entrelaçadas embaixo da mesa durante o jantar. Isso foi durante o casamento inteiro. Não foi um momento, foi a noite toda. Minha respiração ficou pesada. Mas o que me deixou mais inquieto, Fábio continuou, foi isso aqui. Ele abriu uma foto ampliada. Bianca estava de costas, falando ao celular, longe da festa. O fotógrafo tinha capturado ela sem querer. Consegui ler os lábios dela. Eu fiz curso de linguagem labial para trabalhar com deficientes auditivos. Olha o que ela está dizendo. Ele passou o dedo na tela, acompanhando o movimento dos lábios dela na foto. Consegui, amor. Ela apagou tudo. Agora é só o segundo passo. Senti o chão sumir. Tem mais. Olha a hora dessa foto. 23h40. Poucos minutos depois que ela cortou o bolo com seu filho. Amor. Ela chamou alguém de amor durante o próprio casamento. Quem ela estava ligando? Fábio clicou em outra foto. Rodrigo no mesmo horário, parado sozinho no estacionamento. Celular no ouvido, sorrindo. Eles se falaram a noite inteira, Dona Clarice. Por telefone, por mensagens, enquanto seu filho comemorava o casamento dele. Fechei os olhos. Senti a náusea subir. Eu posso te dar todas essas fotos, Fábio disse baixinho. Mas antes de fazer qualquer coisa, a senhora precisa ter certeza do que está lhe dando. Isso não é só traição. Parece planejado, premeditado. Abri os olhos. Eu sei. Ouvi eles conversando. Estão tentando me fazer assinar uma procuração. Fábio ficou pálido. Procuração? Contei tudo. A reforma, os objetos jogados fora, a convivência manipuladora, a conversa que escutei na madrugada. Ele balançou a cabeça. Dona Clarice, isso é golpe. Golpe financeiro aplicado em idosos. Tem nome, estelionato familiar. Eu já ouvi casos assim. Mas meu filho, Gabriel não sabe de nada. Ele não faria isso comigo. Eu sei. Por isso a senhora precisa de provas sólidas antes de falar com ele. Porque quando acusar, ela vai negar. Vai dizer que a senhora está confusa, senil. E se seu filho acreditar nela...
Ele não precisou terminar a frase. O que eu faço? Fábio pensou por um momento. A senhora tem dinheiro guardado para contratar um investigador particular? Tenho. Então contrata. Rápido. Pega provas concretas, gravações, fotos, documentos. Tudo que ligar ela e o Rodrigo. Depois procura um advogado. Monte um plano. E só aí, quando tiver tudo na mão, a senhora confronta. Saí do estúdio com o pendrive nas mãos e uma certeza no peito. Eu não ia deixar barato. Passei a tarde pesquisando. Achei um investigador particular na internet, Eduardo Marconi, 5 estrelas de avaliação. Mandei mensagem. Ele respondeu em meia hora. Marquei para nos encontrarmos num café no dia seguinte. Eduardo era um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho, olhar experiente. Sentou na minha frente e ouviu tudo sem interromper. Senhora Clarice, vou ser direto. Isso é um caso clássico. Conheci dezenas de situações assim. Golpista se aproxima de alguém com patrimônio, envolve a família, manipula, tira tudo. Pode conseguir provas? Posso, mas vai custar. 4.500 para começar. Vigilância, gravações, investigação completa do passado dela. 2 semanas de trabalho. 4.500. Mais dinheiro saindo da minha conta. Mas era investimento. Era sobrevivência. Pode começar hoje? Ele sorriu. Já comecei. Pesquisei ela enquanto vinha para cá. Bianca Ferreira Costa, certo? Assenti. Tem histórico. 3 relacionamentos anteriores com homens mais velhos. Todos terminaram com processos ou acordos extrajudiciais por apropriação indébita. Ela é profissional nisso. Meu estômago revirou. E o Rodrigo? Também tenho informações preliminares. Ele e ela namoram há pelo menos 4 anos. Tem fotos nas redes sociais antigas, antes de deletarem. Arquivei tudo. Eles planejaram isso, dona Clarice. Escolheram seu filho. Escolheram. Quanto tempo até você ter tudo? 10 dias. Vou seguir ela, gravar conversas, pegar tudo. A senhora vai ter munição suficiente para acabar com esse golpe. Saí do café com a cabeça girando. 10 dias, só mais 10 dias. Voltei para casa. Bianca estava na sala pintando as unhas. Onde a senhora foi, dona Clarice? Médico, menti. Tá tudo bem? Tá. Fui pro meu quarto. Tranquei a porta, sentei na cama e respirei fundo. Naquela noite, Gabriel chegou mais cedo. Me chamou para a sala. Bianca estava lá, sorrindo. Mãe, pensou na procuração? Olhei para os dois, forcei um sorriso cansado. Tô pensando, filho, só me dá mais uns dias. O sorriso de Bianca murchou um pouco. Dona Clarice, quanto mais a senhora demora, mais difícil fica gerenciar as coisas. A conta da senhora já está cheia de pendências. Mentira. Eu sabia exatamente o estado da minha conta. Mais uns dias, repeti, firme. Gabriel suspirou. Tá bom, mãe. Mas não demora muito, tá? Voltei pro quarto, peguei o celular e mandei mensagem pro Eduardo. Precisa ser rápido, eles estão pressionando. A resposta veio em segundos. Entendido, acelero o processo. Os próximos 10 dias foram um inferno silencioso. Eu agia normal. Cozinhava, limpava, sorria quando precisava. Mas por dentro estava montando meu contra-ataque. Eduardo me mandava atualizações diárias, fotos de Bianca encontrando Rodrigo em hotéis, áudios de conversas deles planejando o golpe. E o pior de todos, uma gravação deles rindo, dizendo que eu era uma velha ingênua fácil de manipular. Quando ouvi aquilo, chorei sozinha no banheiro. Mas as lágrimas logo se transformaram em raiva. No 10º dia, Eduardo me enviou um arquivo completo. 50 páginas de relatório, fotos, áudios, cronologia de tudo. Tá tudo aqui, dona Clarice. Agora a senhora precisa de um advogado. Marquei consulta com o Dr. Marcelo Tavares, especialista em direito de família e crimes patrimoniais. Ele leu o relatório e balançou a cabeça. Senhora Clarice, a senhora tem um caso fortíssimo. Posso te ajudar a proteger seu patrimônio. E mais, pode processar ela por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita.
Ela pode pegar de 2 a 6 anos. Não quero processar, só quero ela longe de mim e do meu filho. Ele pensou. Então vamos fazer diferente. Vamos confrontar ela publicamente, com provas, na frente da família. Assim ela não tem como negar ou manipular. Como, doutor? Marcelo sorriu. Deixa comigo, mas vai precisar ser corajosa e estar pronta para ver a verdade explodir. 3 dias depois, tudo estava pronto. Eu ia dar o golpe final, e dessa vez não seria eu a vítima. Os áudios chegaram numa manhã de quinta-feira. Eduardo me mandou por e-mail com um aviso. Dona Clarice, prepara o coração. Isso vai doer. Eu estava sozinha em casa. Bianca tinha saído para resolver coisas. Gabriel estava no trabalho. Coloquei os fones de ouvido, deitei na cama do quartinho e apertei o play. A voz dela veio clara, nítida. Estava falando ao telefone, provavelmente com Rodrigo. Amor, relaxa, tá tudo sob controle. A velha tá nas minhas mãos. Mais um empurrãozinho e ela assina aquela procuração. Pausa. Ele devia estar respondendo. Eu sei que tá demorando, mas vale a pena. A casa vale fácil 1,5 milhão, mais os 800 mil que ela tem guardado. Quando a gente tiver acesso, liquida tudo e vaza. Meu estômago revirou. 1,5 milhão, 800 mil. Eles sabiam de tudo. A voz dela continuou, mais baixa, quase íntima. E o Gabriel? Ah, meu bem, ele não desconfia de nada. É tão bobo, tão certinho. Acredita em tudo que eu falo. Quando a gente terminar isso, eu peço divórcio, invento que ele me traiu, pego metade de tudo e a gente some. Risos. Os dois rindo. Concordo, amor. Foi a melhor ideia que a gente já teve. Casar com o idiota, pegar a confiança da mãe, roubar tudo. Genial. Parei o áudio. Tirei os fones, fiquei ali, deitada, olhando para o teto. Idiota. Ela chamou meu filho de idiota. E pior, chamou o golpe de melhor ideia. Limpei as lágrimas, respirei fundo e continuei ouvindo. O segundo áudio era ainda pior. Rod, você devia ver a cara dela quando joguei aquela poltrona fora. Quase teve um treco. Risada. Mas fez bem. Tinha que apagar tudo daquele velho. A casa agora é nossa. Quando a gente vender, ninguém vai lembrar que foi dela. Ninguém vai lembrar que foi dela. Minha casa, minha história, minha vida. Tudo resumido a um obstáculo para ser apagado. O terceiro áudio era de uma conversa entre Bianca e Rodrigo pessoalmente. Eduardo tinha conseguido gravar num restaurante onde eles se encontraram. Quanto tempo mais a gente vai ter que aguentar essa farsa? Rodrigo perguntava, irritado. Mais 1 mês no máximo. Assim que ela assinar, a gente move o dinheiro, coloca a casa à venda e inventa uma emergência. Tipo, doença na família, sei lá. Sumimos. E o Gabriel? Deixo uma carta dizendo que não deu certo, que me apaixonei por outra pessoa. Ele vai sofrer um pouco, vai chorar, mas vai superar. Homem sempre supera. Rodrigo riu. Você é cruel. Não, amor, eu sou esperta. Desliguei. Não conseguia ouvir mais. Eduardo tinha me mandado 12 áudios, 12 conversas diferentes, todas com o mesmo tom, deboche, cálculo, crueldade, mas tinha mais. No relatório, ele detalhou toda a história dos dois. Bianca e Rodrigo namoravam há 4 anos. Conheceram-se num bar em São Paulo. Ela trabalhava aplicando pequenos golpes, fingia interesse em homens mais velhos, tirava dinheiro e sumia. Rodrigo era corretor de imóveis fracassado, cheio de dívidas. Os dois se juntaram e criaram um esquema. Ela seduzia homens com patrimônio, casava ou se aproximava da família, pegava a procuração ou acesso a bens e desaparecia. Gabriel foi o terceiro alvo. Os outros 2 tinham desistido de processar por vergonha. Mas Eduardo conseguiu contato com um deles, um empresário de 60 anos chamado Mário. Ele confirmou tudo. Bianca tinha se aproximado, se casado no civil, conseguido acesso às contas dele e sumido com 120 mil reais. Ela é profissional, Mário me disse ao telefone, voz cansada. Estudada, sabe exatamente o que fazer, o que dizer. Eu caí,
Meus filhos alertaram, eu não escutei. Perdi dinheiro e dignidade. Desliguei o telefone com o coração apertado. Gabriel estava sendo manipulado por uma criminosa. E eu tinha sido a ponte. Eduardo também investigou a apresentação entre Bianca e Gabriel. Descobriu que foi armada. Rodrigo conhecia Gabriel da academia, ficou amigo dele, puxou assunto, descobriu que ele era filho único de mãe viúva com patrimônio. Apresentou Bianca propositalmente. Tudo planejado. Cada passo, cada palavra, cada sorriso. No 12º dia, sentei com o Dr. Marcelo no escritório dele. Ele leu o relatório completo, ouviu os áudios e bateu na mesa. Dona Clarice, isso aqui é crime, estelionato qualificado, associação criminosa. A senhora pode e deve processar. Não quero processo, quero justiça. Quero que todo mundo saiba quem ela é, especialmente meu filho. Ele pensou. Então vamos fazer uma emboscada pública, reunir a família, apresentar as provas, deixar ela sem saída. Como? Marque um jantar, um evento familiar. Convide gente que importa, parentes, amigos próximos. Durante o jantar, a gente mostra tudo, fotos, áudios, documentos, na frente de todo mundo. Ela não vai ter como negar. Senti um arrepio. E se ela fugir? Não vai. Gente assim é movida por ego. Ela vai tentar se defender, vai mentir, mas com as provas na mesa, ninguém vai acreditar nela. Respirei fundo. Então vamos fazer. Dr. Marcelo sorriu. Vou preparar tudo. Pendrive com os áudios, cópias impressas dos relatórios, fotos. A senhora só precisa agir normal até o dia. Não levante suspeitas. Voltei para casa com a cabeça cheia de planos. Gabriel chegou naquela noite cansado. Mãe, pensou mais na procuração? Olhei para ele, meu filho, meu menino, sendo usado, manipulado, enganado. Pensei, filho, e decidi que vou assinar. O rosto dele iluminou. Sério? Mas antes, quero fazer um jantar. Família reunida, celebrar tudo que a gente passou. A reforma, o casamento, vocês morando aqui. Quero fazer direito. Bianca apareceu na porta do quarto sorrindo. Que ideia linda, mãezinha. Quando? Sábado que vem. Vou reservar um restaurante. Convido a família toda. Perfeito, Bianca veio me abraçar. E depois do jantar, a senhora assina os papéis. Assim já oficializa tudo, né? Retribui o abraço sentindo nojo. Isso, vamos oficializar tudo. Nos dias seguintes, agi como a melhor atriz da minha vida. Fui simpática, animada. Comentei sobre o jantar, sobre como seria especial. Bianca estava radiante. Ligava para Rodrigo, achando que eu não via, e comemorava. Conseguimos, amor. Ela vai assinar? Mais uma semana e a gente tá rico. Na quinta-feira, Dr. Marcelo confirmou. Tudo pronto. Restaurante reservado, provas impressas, áudios editados e legendados. Tudo num pendrive. Até um cinegrafista discreto para gravar o momento. Dona Clarice, só mais uma coisa. A senhora tem certeza? Porque depois que estourar essa bomba, não tem volta. Olhei para ele. Tenho certeza. No sábado de manhã, acordei com o coração acelerado. Vesti meu melhor vestido, aquele azul marinho que usei no casamento. Me arrumei, passei batom, prendi o cabelo. Quando Bianca me viu, riu. Nossa, mãezinha, tá toda produzida. Tá feliz assim para assinar os papéis? Sorri. Tô feliz porque hoje é o dia da verdade. Ela não entendeu o peso da frase. O restaurante ficava em Moema, lugar elegante, com salão privativo que Dr. Marcelo reservou. Convidei comadre Lourdes, tia Vera, primos, amigos próximos, 12 pessoas no total. E claro, Rodrigo também estava na lista. Chegamos às 8 da noite. Mesa grande, decoração bonita, garçons discretos. Gabriel estava feliz, conversando com todo mundo. Bianca estava deslumbrante, vestido vermelho justo, maquiagem perfeita. Rodrigo chegou por último, abraçou Gabriel, cumprimentou todo mundo. Quando olhou para Bianca, os dois trocaram um olhar rápido. Eu vi e sorri por dentro. Durante o jantar, conversei, ri,
Brinquei, todo mundo estava leve, feliz, até que chegou a hora da sobremesa. Bati no copo de vinho com a faquinha. Todos olharam para mim. Gente, obrigada por estarem aqui. Essa noite é especial, porque hoje eu vou contar uma história. Uma história sobre mentiras, traição e justiça. Gabriel franziu a testa. Mãe, o que? Deixa eu terminar, filho. Um garçom trouxe um telão. Dr. Marcelo, que estava discreto num canto, ligou o projetor. E a primeira foto apareceu na tela. Bianca e Rodrigo, aos beijos, no casamento. O silêncio foi ensurdecedor. Gabriel ficou branco. Olhou para a tela, depois para mim, depois para Bianca. Mãe, o que é isso? Bianca levantou, rosto vermelho. Dona Clarice, que brincadeira é essa? Isso é... Senta. Minha voz saiu firme, cortante. Não acabei. Ela hesitou. Rodrigo estava petrificado na cadeira, suando. Cliquei no controle. A próxima imagem apareceu. Eles dois de mãos dadas durante a festa. Depois outra. Ela ao telefone, o zoom mostrando os lábios dela dizendo: Consegui, amor. Ela pagou tudo. Essas fotos foram tiradas no casamento de vocês, Gabriel. Pelo fotógrafo que eu paguei R$ 8.500. Enquanto você comemorava, sua esposa traía você com seu melhor amigo. Gabriel virou para Bianca, voz tremendo. Bianca, explica isso. Ela tentou chorar. Colocou as mãos no rosto. Gabriel, amor, não é o que parece. Eu estava emocionada. O Rodrigo me consolava, Mentira, cortei. Cliquei de novo. Agora apareceu um documento na tela. Investigação completa. Fotos dos dois juntos em hotéis. Extratos de conversas antigas. Vocês namoram há 4 anos. Planejaram tudo. Rodrigo te apresentou para ela de propósito, Gabriel. Depois de descobrir que você era filho único de viúva com patrimônio. A comadre Lourdes levou a mão à boca. Tia Vera murmurou: Jesus Cristo. Os outros convidados olhavam entre a tela e os acusados, horrorizados. Gabriel estava em choque. 4 anos? Espera, tem mais. Apertei o play. O primeiro áudio começou. A voz de Bianca encheu o salão. Amor, relaxa. Tá tudo sob controle. A velha tá nas minhas mãos. Mais um empurrãozinho e ela assina aquela procuração. Gabriel fechou os olhos. Eu sei que tá demorando, mas vale a pena. A casa vale fácil R$ 1,5 milhão, mais os 800 mil que ela tem guardado. Bianca levantou, voz desesperada. Isso é montagem? Alguém editou, falsificou? Cala a boca! Gabriel gritou. Nunca tinha ouvido meu filho gritar assim. Deixa tocar. O áudio continuou. E o Gabriel? Ah, meu bem, ele não desconfia de nada. É tão bobo, tão certinho. Acredita em tudo que eu falo. Gabriel abriu os olhos. Tinha lágrimas escorrendo. Quando a gente terminar isso, eu peço o divórcio. Invento que ele me traiu. Pego metade de tudo e a gente some. Risada dela. Risada de Rodrigo. Passei o segundo áudio. Bianca falando sobre jogar a poltrona do Osvaldo fora, rindo. Falando sobre apagar minha história da casa. Passei o terceiro áudio. Os dois planejando sumir com o dinheiro. A cada áudio, Bianca empalidecia mais. Rodrigo tentou levantar, mas eu falei firme. Se você sair dessa cadeira, eu chamo a polícia agora. Ele sentou. Quando o último áudio terminou, o silêncio era absoluto. Até os garçons tinham parado de trabalhar. Gabriel estava curvado, mãos no rosto, ombros tremendo, chorando. Tia Vera quebrou o silêncio. Clarice, isso é real? Tudo isso? Peguei a pasta que Dr. Marcelo me entregou. Aqui tem 50 páginas de investigação, fotos dos dois em hotéis, histórico dela aplicando o mesmo golpe em outros homens. Conversas, provas, tudo. Quem quiser ver, pode pegar. Passei a pasta. Comadre Lourdes foi a primeira a folhear. Ficou vermelha de raiva. Sua vagabunda! Ela gritou para Bianca. Sua cobra! Como você faz isso com uma família? Bianca finalmente desabou.
Parou de fingir. O rosto se retorceu em raiva pura. Faz o quê? Usei o que eu tenho. Vocês acham que eu ia passar a vida tramando pra quê? Pra pagar aluguel? Essa velha tinha dinheiro parado, ia morrer sozinha mesmo, eu só acelerei o processo. O salão explodiu. Gente gritando, xingando. Gabriel levantou, apontou para ela. Sai! Sai daqui agora! Mas eu levantei a mão. Espera! Todos olharam para mim. Ainda não acabei. Virei para Bianca. Você e o Rodrigo vão me devolver cada centavo da reforma, R$ 95 mil. Vocês têm 60 dias conforme a lei. Caso contrário, processo por estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. Doutor Marcelo, apontei para o advogado, já tem tudo pronto. Rodrigo engasgou. Eu não tenho esse dinheiro. Então vende seu carro, pede emprestado, vira vendedor de bala no farol. Não me interessa, mas vão pagar. Virei para Bianca. E você vai sair da minha casa amanhã, às 10 da manhã. Se não sair, chamo a polícia para te remover. Ela tentou falar, mas eu continuei. E pode esquecer qualquer chance de ficar com algo do Gabriel. Casamento anulado por dolo. Não vai levar nada, nada. Doutor Marcelo se aproximou com um papel. Já tenho aqui a petição de anulação. Fraude comprovada. O casamento não vale. Gabriel pegou o papel, assinou sem hesitar. Bianca finalmente explodiu. Vocês acham que são o quê? Família perfeita? Clarice, você é uma velha amargurada que pagou para ter companhia. Gabriel, você é um frouxo que precisa da mamãe para tudo. Comadre Lourdes jogou um copo d'água nela. Respeita, sua desgraçada. Seguranças do restaurante apareceram. Dr. Marcelo tinha avisado antes que talvez precisássemos. Eles escoltaram Bianca e Rodrigo para fora. Ela gritava, esperneava. Ele foi em silêncio, cabisbaixo. Quando a porta se fechou, o salão ficou em silêncio. Gabriel caiu na cadeira, rosto entre as mãos. Eu me aproximei. Coloquei a mão no ombro dele. Filho, mãe, a voz dele saiu abafada, cheia de dor. Eu não sabia. Juro que eu não sabia. Eu sei. Ela me usou a gente, e eu deixei. Defendi ela quando você tentou avisar. Não acreditei em você. Ajoelhei na frente dele, segurei o rosto dele com as duas mãos. Gabriel, você foi vítima. Ela é profissional nisso. Não foi sua culpa. Ele chorou no meu ombro. Meu filho de 35 anos, chorando feito criança. E eu chorei junto. Porque mesmo depois de tudo, da traição, do golpe, da humilhação, a dor de ver meu filho sofrendo era maior que qualquer outra. Comadre Lourdes se aproximou, abraçou os dois. Tia Vera também. Logo toda a mesa estava ao nosso redor, apoiando, consolando. Quando Gabriel finalmente se acalmou, limpou o rosto e olhou para mim. Mãe, me perdoa. Por tudo. Por ter trazido ela para sua vida. Por não ter te protegido. Você foi enganado, filho. Não precisa se desculpar. Preciso sim. Deixei ela destruir suas coisas, tomar seu quarto, humilhar você na sua própria casa. Eu falhei como filho. Balancei a cabeça. Não falhou. Só confiou na pessoa errada. E agora a gente conserta isso. Dr. Marcelo se aproximou. Dona Clarice, preciso que a senhora saiba. Amanhã de manhã, Bianca pode tentar voltar na casa. Pode causar problemas. Recomendo que troque as fechaduras hoje ainda e, se possível, fique com alguém na casa com vocês. Comadre Lourdes levantou a mão. Eu durmo lá, e meu marido também. Aquela peste não passa da porta. Assenti. Obrigada, Lourdes. Voltamos para casa naquela noite. Eu, Gabriel, Lourdes e o marido dela, seu Antônio. Chegando lá, Gabriel olhou ao redor da sala branca, fria, sem alma. Mãe, a gente vai consertar isso. Vou trazer sua poltrona de volta. Vou achar um relógio igual àquele. Vou... Filho, segurei a mão dele. A gente conserta juntos, aos poucos. Ele me abraçou forte. Naquela noite, dormi pela primeira vez em meses com a sensação de que tinha recuperado o controle da minha vida. E no dia seguinte, a verdadeira justiça viria. Domingo, 10 da manhã. Eu estava na sala.
Aquela sala branca e fria que não parecia mais minha, esperando. Gabriel do meu lado, tenso. Comadre Lourdes e seu Antônio na cozinha, tomando café. Doutor. Marcelo havia chegado cedo com um oficial de justiça discreto. Tínhamos trocado as fechaduras na noite anterior. Um chaveiro amigo do Antônio veio às pressas, cobrou R$ 300, fez o serviço em 1 hora. 10h15. Nada. 10h30. Silêncio. Então a campainha tocou, insistente, repetida. Gabriel foi até o interfone. Quem é? Sou eu! Abre essa porta! A voz de Bianca, histérica. Suas coisas estão aqui dentro, em malas. Pode pegar na porta. Eu moro aí, você não pode me impedir. Dr. Marcelo se aproximou do interfone. Senhorita Bianca, aqui é o advogado da família. A senhora tem ordem de despejo por fraude matrimonial. Suas coisas serão entregues agora. Caso tente entrar à força, a polícia será acionada. Silêncio do outro lado. Gabriel desceu com 3 malas grandes. Tudo que era dela. Coloquei na porta. Abri só o suficiente para passar as malas para fora. Bianca estava ali, cabelo desgrenhado, maquiagem borrada, roupas amarrotadas. Nada daquela mulher perfeita de semanas atrás. Gabriel, por favor. Ela tentou segurar o braço dele. A gente pode conversar. Eu posso explicar. Ele tirou o braço. Não toca em mim. Eu te amo. Aquilo tudo foi besteira, foi. 4 anos, Bianca. A voz dele saiu firme, dura. 4 anos você planejou isso. Usou minha mãe, humilhou ela, destruiu memórias do meu pai e me chamou de idiota, de bobo. Ela tentou chorar, mas ninguém acreditou. Você tem 60 dias para devolver os 95 mil da reforma, Gabriel continuou. Se não pagar, minha mãe processa e dessa vez não vai ter acordo, vai preso. Eu não tenho esse dinheiro, então arruma. Vende suas roupas de grife, suas joias, seus perfumes, não me interessa. Ele voltou para dentro, bateu a porta na cara dela. Ouvimos ela gritando lá fora por mais 5 minutos. Depois, silêncio. Ela foi embora. Gabriel encostou na porta, respirando fundo. Acabou? Ainda não, respondi. Falta o Rodrigo. Dr. Marcelo confirmou. Ele tem até amanhã para responder à notificação. Se não responder, entramos com processo. No dia seguinte, segunda-feira, Rodrigo apareceu no escritório do Dr. Marcelo. Eu e Gabriel fomos junto. Ele estava acabado. Olheiras fundas, barba por fazer, roupas amassadas. Eu não tenho 95 mil, ele disse, voz trêmula. Nem metade disso. Então vai ter que conseguir, Dr. Marcelo respondeu, frio. Vende seu carro, seu apartamento, pede emprestado. Meu apartamento está financiado, meu carro vale 20 mil no máximo. Eu não tenho como pagar isso. Gabriel se inclinou para frente, olhos fixos nele. Você era meu amigo, Rodrigo, meu melhor amigo. Eu confiava em você. E você fez isso comigo. Rodrigo abaixou a cabeça. Gabriel, não fala comigo. Gabriel bateu na mesa. Você destruiu minha vida, me usou. Riu de mim, me chamou de idiota nas costas. Silêncio. Quanto você já tem? Perguntei direta. Uns 30 mil. Se vender o carro, chego em 50. Não é suficiente. Eu sei, mas é tudo que tenho. Dr. Marcelo checou alguns papéis. Podemos fazer um parcelamento judicial. 50 mil à vista, 45 mil em parcelas ao longo de 2 anos, com juros. Rodrigo engoliu seco. E se eu não conseguir pagar? Prisão por estelionato, 2 a 6 anos. Ele assinou o acordo ali mesmo, mãos tremendo. Quando saímos do escritório, Gabriel respirou fundo. Acabou, mãe. Acabou de verdade. Mas ainda faltava uma coisa. Voltamos para casa e começamos o trabalho de reconstrução. Nos dias seguintes, Gabriel tirou licença do trabalho. Mãe, vou ficar aqui. Vou consertar o que eu ajudei a destruir. Primeiro, pintamos as paredes, não mais branco frio. Escolhemos um tom de amarelo claro,
quente, que lembrava a cor original da casa. Depois, fomos atrás dos móveis. Gabriel pesquisou antiquários pela cidade inteira, até que numa quinta-feira chuvosa, ligou para mim do carro, voz emocionada. Mãe, achei a poltrona. Ele tinha encontrado numa loja de móveis antigos em Santo Amaro. Uma poltrona de couro verde musgo, quase idêntica à do Osvaldo. Custou R$ 3.200. Gabriel pagou sem pestanejar. Quando trouxe para casa e colocou no canto da sala, sentei nela e chorei. É ela, filho. É igualzinha. Gabriel se ajoelhou na frente da poltrona, passou a mão no couro. Pai, me desculpa. Desculpa por não ter protegido o que era seu. Chorei ainda mais. O relógio carrilhão foi mais difícil. Procuramos por semanas. Até que tia Vera encontrou um anúncio na internet. Relógio de parede antigo, carrilhão alemão, tocando a cada hora. Custou R$ 1.890. Quando Gabriel pendurou na parede e deu 6 horas da tarde, o relógio tocou. Aquele som conhecido, aconchegante, que preenchia a casa. Parei o que estava fazendo. Fechei os olhos e senti Osvaldo ali, comigo. Bem-vinda de volta, amor, murmurei. Com o dinheiro que Rodrigo começou a pagar, 50 mil à vista, reformamos a casa de novo. Mas dessa vez do jeito certo. Contratamos outro empreiteiro. Recolocamos a parede entre a sala e a cozinha. Tiramos o porcelanato cinza, colocamos de volta o piso de madeira quente. Trouxemos cores, vida, memórias. Levou 3 meses. Mas quando terminamos, a casa voltou a ser minha. Gabriel continuou morando comigo. Mas agora era diferente. Ele ajudava. Cozinhava comigo aos domingos, assistia jornal sentado na poltrona do pai. Conversava, ria, estava presente. Mãe, eu estava tão cego. Ele disse uma noite tomando chá comigo na cozinha. Tão focado em parecer feliz que esqueci do que realmente importa. E o que importa? Você, a gente, essa casa, nossa história. Segurei a mão dele. Agora você sabe. 6 meses depois, Gabriel conheceu Fernanda. Professora de inglês, 32 anos, simples, sincera. Ela veio jantar em casa uma vez. Me tratou com respeito genuíno, perguntou sobre Osvaldo, elogiou a casa. E quando foi embora, não tentou me convencer de nada. Só disse, Dona Clarice, foi um prazer conhecer a senhora. Essa, falei para o Gabriel depois, é uma mulher de verdade. Bianca tentou voltar 3 vezes, mandou mensagens, ligou, até apareceu na porta uma vez. Gabriel nem atendeu. Ela nunca pagou os 95 mil. Sumiu. Dr. Marcelo entrou com processo, mas ela mudou de cidade, apagou as redes sociais, desapareceu. Deixa, eu disse. Não vale a pena caçar cobra no mato. A vida dela já é castigo suficiente. Rodrigo pagou até o último centavo. Levou 2 anos, mas pagou. Nunca mais falou com Gabriel. E eu? Aprendi que silêncio não é paz. Aprendi que defender seu espaço, suas memórias, sua dignidade não é egoísmo. É sobrevivência. Aprendi que mãe que ama, protege. Mesmo quando dói. Mesmo quando todos ao redor dizem para deixar para lá. E aprendi que justiça não precisa ser barulhenta. Às vezes, justiça é simplesmente olhar para quem tentou te destruir e dizer: você não vai conseguir. Hoje, aos 69 anos, acordo na minha casa, e escuto o carrilhão tocar às 6 da manhã. Tomo café com Gabriel. Cozinhamos juntos aos domingos. Fernanda vem nos visitar. E quando sento na poltrona verde musgo, passo a mão no couro e olho para o retrato do Osvaldo na parede, sei que fiz a coisa certa. Aquelas fotografias do casamento, que deviam ser só lembranças bonitas, me salvaram. Ou melhor, me mostraram quem realmente merecia estar ao meu lado e quem precisava ser cortado da minha vida para eu voltar a respirar. Passou 1 ano desde aquela noite no restaurante. 1 ano desde que desmascara Bianca e Rodrigo na frente de toda a família. E sabe o que acontece depois que a poeira baixa? A vida continua,
mas diferente, mais consciente, mais cuidadosa. Gabriel entrou em terapia. Foi ideia dele, não minha. Numa manhã de terça, ele tomava café comigo e disse: Mãe, preciso entender como deixei isso acontecer. Preciso me entender melhor. 3 vezes por semana, ele ia à psicóloga. Voltava quieto, pensativo. Mas aos poucos, comecei a ver mudanças. Ele parou de se culpar o tempo todo. Parou de pedir desculpas por tudo. Começou a rir de novo. Aquele riso solto, de barriga, que eu não via desde que ele era criança. A doutora Paula disse uma coisa importante. Ele me contou uma noite. Disse que pessoas manipuladoras escolhem vítimas empáticas, gente que quer ver o melhor nos outros. Isso não é fraqueza, mãe. É bondade mal direcionada. Bondade mal direcionada. Guardei essa frase. Fernanda apareceu na nossa vida aos poucos, sem pressa. Gabriel conheceu ela num curso de fotografia que resolveu fazer. Hobby novo, para preencher o vazio que Bianca deixou. Ela era diferente de tudo que ele tinha conhecido. Cabelo cacheado natural, sem alisamento, roupas simples, jeans e camiseta. Ria alto, falava palavrão quando ficava animada, não tinha papas na língua. A primeira vez que veio jantar aqui em casa, ela trouxe um bolo de cenoura que ela mesma fez. Dona Clarice, não sou confeiteira não, mas minha avó me ensinou e ficou gostoso. Espero que goste. Cortei uma fatia. Estava delicioso. Você fez mesmo? Fiz. Pode perguntar pro Gabriel. Ele viu. Até sujei a cozinha toda. Ela riu daquele jeito escandaloso. Mas limpei tudo depois, prometo. Gostei dela na hora, porque Fernanda não fingia. Não era açúcar quando estava com raiva. Não sorria se não estava feliz. E, principalmente, ela tratava Gabriel como igual, não como troféu. Amor, para de frescura, ela disse para ele uma vez quando estávamos os 3 assistindo o filme. Você não precisa pagar tudo o tempo todo. Eu trabalho, tenho dinheiro, divido as coisas. Gabriel ficou sem reação. Acho que nunca tinha ouvido isso. Fernanda também me respeitava, mas sem exagero. Não me chamava de mãezinha. Não fingia intimidade que não existia. Me chamava de Dona Clarice. Perguntava minha opinião, mas também discordava quando achava necessário. Dona Clarice, com todo respeito, acho que a senhora exagerou no sal dessa carne. Ela disse uma vez, rindo. Mas o resto tá divino. Eu ri também, porque ela estava certa. A casa foi voltando ao normal devagar. Gabriel e eu, juntos, recuperamos cada canto. Encontramos numa feira de antiguidades um armário de madeira escura igual ao que Bianca tinha mandado jogar fora. R$ 250. Gabriel carregou sozinho até o carro, suando. Vale a pena, mãe. Vale cada gota de suor. Recolocamos fotos antigas nas paredes. Osvaldo jovem, segurando Gabriel bebê. Osvaldo e eu no nosso casamento. Gabriel formando na faculdade. Penduramos as cortinas de renda que eu tinha guardado no armário. Aquelas que Bianca achava coisa de velho. Agora estavam de volta, filtrando a luz da tarde, deixando a sala aconchegante. E plantamos uma jabuticabeira nova no quintal, ao lado da antiga. 2 gerações, 2 histórias se entrelaçando. Quando essa aqui crescer, Gabriel disse regando a mudinha, vai dar fruto pros meus filhos, seus netos. Netos. Meu coração esquentou. Rodrigo pagou a última parcela numa quinta-feira de outubro. 2 anos exatos desde que tudo aconteceu. Dr. Marcelo confirmou por telefone. Dona Clarice, acabou. O débito foi quitado. R$ 95 mil de volta. Cada centavo. O que a senhora quer fazer com o dinheiro? Gabriel perguntou. Pensei. Olhei ao redor da casa. Olhei para ele. Metade vai para a poupança. A outra metade a gente usa para terminar de arrumar a casa. E talvez fazer uma viagem. Eu, você e Fernanda. Que tal? Ele sorriu. Seria incrível. Fomos para Campos do Jordão, o mesmo lugar onde Osvaldo me levou na lua de mel.
Ficamos numa pousada simples, comemos fondue, caminhamos pelas ruas de pedra. Fernanda segurou meu braço enquanto a gente subia uma ladeira. Dona Clarice, obrigada por me incluir. Sei que essa viagem tem um significado especial para a senhora. Tem. E por isso mesmo eu quis você aqui, porque você faz meu filho feliz de verdade. Ela apertou meu braço, sorrindo. Naquela viagem, numa noite fria de julho, os dois me chamaram na varanda da pousada. Mãe, a gente tem uma coisa para te contar. Gabriel estava nervoso. Meu coração acelerou. O quê? Fernanda mostrou a mão. Um anel simples, delicado. A gente vai casar. Olhei para os dois, para o sorriso nervoso dela, para o olhar esperançoso dele, e abracei os dois, chorando. Parabéns. Parabéns de verdade. Mãe, a gente quer fazer algo pequeno, Gabriel explicou. Sem gastança, sem exagero. Só família próxima, no quintal de casa mesmo. Simples. E a senhora não precisa pagar nada, Fernanda completou rápido. A gente já tá juntando, vai ser do nosso jeito, sem peso pra ninguém. Segurei o rosto dos dois. Vocês não sabem a alegria que é ouvir isso. O casamento aconteceu 6 meses depois. 15 pessoas no quintal. Vestido simples que Fernanda comprou numa loja do centro. R$ 1.200. Terno de Gabriel que ele já tinha. Buffet caseiro que fizemos juntas. Eu, Fernanda, comadre Lourdes e tia Vera. O padre que casou eles foi o mesmo que batizou Gabriel. Cerimônia de meia hora, emocionante, verdadeira. Quando o padre disse, declaro vocês marido e mulher, olhei para o céu e senti Osvaldo ali, sorrindo. Conseguimos, amor, murmurei. Nosso menino encontrou a pessoa certa. Gabriel e Fernanda foram morar num apartamento pequeno, a 10 minutos de casa. Aluguel de R$ 2.000, 2 quartos, varanda com plantinhas. Mãe, a gente vai visitar toda semana, Gabriel prometeu. E você vai almoçar com a gente sempre que quiser. E cumpriram. Todo domingo estavam aqui, ou eu estava lá. Cozinhávamos juntos, assistíamos filme, conversávamos. Fernanda me ensinou a usar aplicativo de mensagem, a fazer videochamada, a ver receitas no celular. Dona Clarice, a senhora precisa se modernizar um pouco, mas sem perder a essência, tá? Ria com ela, porque ela estava certa. Bianca? Nunca mais soubemos dela. Sumiu completamente. Comadre Lourdes disse que ouviu o boato de que ela tinha ido para o Rio de Janeiro, tentando aplicar o mesmo golpe em outra família. Deixa, eu disse. Uma hora a vida cobra. Sempre cobra. E cobrou. 2 anos depois do casamento de Gabriel, recebi uma ligação. Era uma advogada de Brasília. Senhora Clarice, a senhora conhece uma Bianca Ferreira Costa? Meu sangue gelou. Conheço. Por quê? Ela foi presa. Estelionato qualificado. Aplicou golpe em um empresário de lá, conseguiu acesso às contas dele, roubou R$ 400 mil. Ele tinha gravações, provas. Ela pegou 4 anos de prisão. Desliguei o telefone. Fiquei parada, processando. 4 anos de prisão. Contei pro Gabriel naquela noite. Ele ficou em silêncio por um tempo. Sinto pena, ele disse finalmente. Não por ela, mas pela pessoa que ela poderia ter sido se tivesse escolhido ser honesta. Sabedoria. Meu filho tinha crescido. E eu? Eu aprendi que reconstrução não é rápida, não é fácil, é tijolo por tijolo, é dia após dia escolhendo não desistir. Aprendi que família verdadeira não é quem te usa, é quem fica quando tudo desaba, é quem te ajuda a erguer de novo. E aprendi que justiça existe. Às vezes demora, às vezes vem de forma inesperada, mas sempre, sempre chega. Hoje, enquanto escrevo essa história, ou melhor, enquanto conto essa história para você que está me ouvindo, tenho 69 anos. Cabelos brancos que não escondo mais, rugas que carrego com orgulho, mãos que tremem um pouco, mas ainda seguram firme o que é meu. Estou sentada na poltrona verde musgo, a mesma que meu Osvaldo sentava, a mesma que Bianca jogou fora e Gabriel recuperou. Do meu lado, na mesinha de madeira, uma xícara de café fumegante.
Na parede, o relógio carrilhão acabou de tocar 4 horas da tarde. Gabriel está na cozinha com Fernanda, os dois preparando o jantar. Ouço as risadas deles, o barulho das panelas, o som da vida acontecendo, e olho ao redor dessa casa, minha casa, e penso em tudo que passei. Tem gente que pode ouvir essa história e pensar: coitada dessa mulher, foi enganada, roubada, humilhada. Mas sabe o que eu digo? Não fui coitada, fui guerreira. Porque eu poderia ter me calado, poderia ter assinado aquela procuração, entregue tudo, me tornado invisível na minha própria vida. Poderia ter engolido as humilhações, aceitado a versão que Bianca queria impor, a velha esquecida, confusa, atrapalhando a vida do casal jovem. Mas eu não aceitei. E essa é a primeira lição que quero deixar. Silêncio não é paz. Silêncio é medo disfarçado. Quando você se cala diante da injustiça, não está sendo compreensiva. Está sendo cúmplice da própria destruição. E eu me recusei a ser cúmplice. Tem gente que vai dizer: ah, mas você gastou tanto dinheiro, sofreu tanto. Valeu a pena? E eu respondo: valeu. Porque recuperei algo que dinheiro nenhum compra, minha dignidade. Aprendi que amor de mãe não é sinônimo de capacho. Amar seu filho não significa aceitar tudo, engolir tudo, bancar tudo. Significa, às vezes, dizer não. Significa colocar limites. Significa ensinar, na dor, o que é respeito. Gabriel precisava aprender essa lição. E aprendeu. Do jeito mais duro possível, mas aprendeu. Hoje ele é um homem diferente, mais atento, mais grato, mais presente. Ele olha para mim e realmente me vê. Não como a mãe que resolve problemas ou banca sonhos, mas como Clarice, mulher, viúva, sobrevivente, e isso não tem preço. Aprendi também que pessoas manipuladoras estudam suas vítimas. Bianca não me escolheu por acaso. Ela viu uma viúva solitária, um filho único, patrimônio consolidado. Viu uma oportunidade e agiu com precisão cirúrgica. Por isso eu digo, cuidado com quem chega prometendo demais. Com quem te chama de mãezinha antes de construir uma relação verdadeira. Com quem quer acesso rápido demais à sua vida, suas contas, sua casa. Intimidade verdadeira se constrói com tempo. Pressa é sinal de interesse escuso. Olho para o pendrive que ainda guardo na gaveta, aquele com as fotos do casamento, os áudios, as provas todas. Às vezes penso em jogar fora, mas não jogo, porque ele me lembra do que sou capaz quando decido reagir. Você é mais forte do que imagina. Mesmo quando o mundo tenta te convencer de que você é velha demais, confusa demais, fraca demais, você não é. Você é exatamente o que precisa ser para sobreviver. Tem uma coisa que me perguntam muito. Clarice, você perdoa a Bianca? E eu respondo com sinceridade. Não sei. Perdão não é obrigatório. Perdão não é algo que você concede porque é bonito ou porque alguém espera. Eu não carrego ódio, não fico remoendo. Mas perdoar? Isso exigiria que ela demonstrasse arrependimento real. E até onde sei, ela continua fazendo as mesmas coisas, machucando outras famílias. Então não perdoo. Mas também não deixo que ela ocupe espaço na minha cabeça. Ela não merece nem meu ódio, nem meu perdão. Merece apenas minha indiferença. E quanto ao Rodrigo? Ele pagou o que devia, cada centavo. Isso já é alguma coisa. Não apaga o que fez, mas mostra que consequências existem. Que ações têm preço. Às vezes, justiça não é a pessoa ir presa. Justiça é a pessoa ter que trabalhar 2 anos inteiros para pagar o estrago que causou. É carregar o peso da vergonha. É perder amizades, reputação, paz. Rodrigo perdeu tudo isso. E Gabriel? Gabriel perdeu a confiança cega nas pessoas, mas ganhou discernimento. Fernanda entra na sala nesse momento, sorrindo. Dona Clarice, o jantar está quase pronto. A senhora quer ajuda para levantar? Não precisa, filha. Ainda consigo sozinha. Ela ri. Eu sei que consegue. Só estou oferecendo.
Levanto da poltrona, sinto o joelho estalar. Idade chegando, mas caminho firme até a cozinha. Gabriel pôs a mesa. Guardanapos de tecido, pratos bonitos, talheres brilhando. Mãe, fiz aquele frango com quiabo que a senhora adora. Sento, eles sentam. E fazemos a oração que sempre fazemos antes de comer. Tradição que Osvaldo começou e que nunca abandonamos. Obrigada, Deus, pela comida, pela família, pela vida. Amém. Amém, eles repetem. Comemos conversando. Fernanda conta sobre uma aluna engraçada. Gabriel fala sobre um projeto novo no trabalho. Eu ouço, participo, rio e percebo. Isso é riqueza. Não dinheiro no banco, não casa grande, não carro importado. Isso, esse momento, essa mesa, essas risadas. Depois do jantar, quando eles vão embora, com abraços demorados, beijos na testa, promessa de voltar domingo, fico sozinha na casa. Mas não me sinto sozinha. Ligo o rádio. Toca uma música antiga, daquelas que Osvaldo adorava. Danço sozinha na sala, passando a mão nos móveis, sentindo a textura da madeira, o couro da poltrona, o tecido da cortina. Tudo isso é meu. Tudo isso eu protegi. Tudo isso eu reconquistei. E quando o relógio carrilhão toca 6 horas da noite, paro de dançar. Olho para o retrato do Osvaldo pendurado na parede. Amor, consegui. Protegi nossa casa, protegi nosso filho e me protegi também. Não sei se é impressão, mas juro que vejo o sorriso dele ficar um pouquinho maior na foto. Então vou até a janela. Abro. Sinto o vento fresco da noite entrando. E penso em você que está me ouvindo agora. Se você está passando por algo parecido, sendo manipulada, desrespeitada, diminuída dentro da sua própria casa, saiba, você tem o direito de reagir. Não importa a sua idade, não importa quem está do outro lado. Ninguém tem o direito de tirar sua paz, sua dignidade, suas memórias. Defenda-se. Imponha limites. Procure ajuda. Reúna provas. E quando estiver pronta, mostre suas garras. Porque respeito não se pede. Respeito se impõe. E uma última coisa, a mais importante de todas. Você não está sozinha. Tem mais gente passando por isso do que você imagina. Mais mães sendo manipuladas por noras, mais filhos sendo enganados por cônjuges, mais famílias sendo destruídas por golpistas de alma fria. Mas também tem mais gente sobrevivendo, reagindo, vencendo. E você pode ser uma delas. Fecho a janela. Apago as luzes da sala. Vou pro quarto. Aquele quartinho que era pequeno demais, mas que agora voltei a ocupar o quarto grande, o meu quarto, onde durmo em paz. Deito na cama. Puxo o cobertor de crochê que a mãe do Osvaldo fez. Fecho os olhos e durmo com a consciência tranquila de quem fez o que precisava ser feito. Aquelas fotografias do casamento, que deviam ser só lembranças bonitas, me mostraram a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Boa noite. E lembre-se, dignidade não se negocia. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, ou se conhece alguém que precisa ouvir isso, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte de onde você está assistindo. Quero saber que esse relato chegou até você. E se você acredita que histórias reais como essa precisam ser contadas, que precisamos falar sobre manipulação, sobre limites, sobre respeito dentro das famílias, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque enquanto houver uma pessoa sofrendo calada, vou continuar contando essas histórias. Até a próxima. E que você nunca precise viver o que eu vivi. Mas se viver, que tenha a coragem de reagir. Um abraço forte. E fique com Deus.